Olá, pessoal! A coelhinha que vamos fazer hoje é essa daqui. Já tem a videoaula no canal dessa cenourinha, tá? É só procurar aqui no canal que já tem. Então, se você já gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Beijos e boa aula! Se você for fazer ela sem roupinha, sem colocar nenhum adereçozinho nela, você vai precisar só de um amigurumi soft. Esse daqui é o branco, a cor dele é a 8001. Um par de olhos, esse daqui é o de número 10 milímetros. Uma tesoura para arremate, uma agulhazinha de tapeceiro, agulha de 3,5 milímetros e fibra para enchimento. Se você for colocar roupinha, colocar a diademazinha, a tiara, você vai precisar de sobrinhas de amigurumi normal, tá? Essa cor branco, a 8001 também. A azul é a turquesa, 2194. E o rosinha, tulipa. A cor dele é 3334. E também o amarelo canário. Eu perdi o saquinho desse aqui, mas é só uma sobrinha que a gente vai usar mesmo, é pouca quantidade. Esse daqui eu sei que é o amarelo canário. Vamos, então, para a videoaula. Vamos começar, então, com as orelhas, tá? Vamos fazer duas. Vamos iniciar com um anel mágico. Vamos colocar 6 pontos no anel mágico. Vamos fechar o anel, mas a gente não fecha muito, tá? Nós vamos deixar uma sobrinha pra gente tá passando a nossa agulha aqui dentro, tá? Do primeiro ponto, como ele é um pouquinho mais apertado, então a gente não aperta muito aqui, tá? A gente vai deixar ele um pouquinho mais folgado. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de tá introduzindo a agulha aqui no primeiro ponto. E aí, agora a gente puxa e aperta. Para a segunda carreira, nós vamos fazer aumentos. Para cada pontinho de base, um aumento. Nessa carreira, então, a gente vai ficar com 12 pontos. 2 pontinhos para cada pontinho de base. A carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. 6 vezes por toda a volta, e nessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Vamos usar um marcadorzinho, acabei esquecendo de avisar, pra gente se localizar, né? Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, 6 vezes por toda a volta. Nós vamos fazer agora, da carreira número 4 à carreira número 5, somente carreira de ponto sobre ponto. 18 pontos, um pontinho para cada ponto de base. Da carreira número 4 à carreira número 5. Ponto sobre ponto. Eu troquei a agulha, mas é a mesma, tá? Essa daqui é a 3,5. A carreira de número 6, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E nessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos. 2 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 7
A carreira 9, ponto sobre ponto, 24 pontos. É carreirinhas somente retas. A carreira de número 10, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes por toda a volta, e nessa carreira a gente vai ficar com 21 pontos. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. A carreira de número 11, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, 3 vezes por toda a volta, e vamos ficar com 18 pontos. 5 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5. A carreira de número 12, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos. Somente um pontinho para cada pontinho aqui de base. A carreira de número 13, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes por toda a volta. E nessa carreira, a gente vai ficar com 15 pontos. 4 pontos baixos e uma diminuição. Carreira 14, nós vamos fazer ela de ponto sobre ponto. Um pontinho para cada pontozinho de base. E nela, vamos ficar com 15 pontos. Um ponto para cada ponto. A carreira de número 15, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes por toda a volta, e nessa carreira a gente vai ficar com 12 pontos, 3 pontos baixos e uma diminuição. A carreira 16 é a última, e nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes por toda a volta, e nela vamos ficar com 9 pontos. 2 pontos baixos e uma diminuição. E minha orelhinha já tá pronta, vamos cortar um fio, um pouquinho aí pra deixar pra costurar, tá? E ela vai ficar assim. Prontinho, minhas 2 orelhinhas já estão prontas. É só fazer uma outra igualzinha a que acabamos de fazer. Vamos iniciar os bracinhos. Para fazer os bracinhos, nós vamos fazer novamente o anel mágico. Vamos colocar 6 pontos baixos aqui dentro. Nós vamos fazer 2, tá? 2 bracinhos. 6 pontos baixos no anel mágico. Fechamos o anel. E na segunda carreira, nós vamos fazer aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos para cada pontinho de base. Vamos ficar com 12 pontos. 1, 2, 3, 4. A carreira de número 3, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes por toda a volta, e nessa carreira nós vamos ficar com 15 pontos. 3 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, 15 pontos. Vamos fazer da carreira 4 à carreira 5, ponto sobre ponto. A carreira de número 6, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, 3 vezes por toda a volta, e nessa carreira a gente vai ficar com 12 pontos, 3 pontos baixos e uma diminuição.
A carreira de número 7, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, 2 vezes. Vamos ficar com 10 pontos. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 a carreira de número 16, 9 carreiras de ponto sobre ponto, somente de ponto sobre ponto. E a gente vai começar a colocar enchimento conforme a gente for aumentando essas carreiras. A gente vai colocando enchimento. Então, vamos fazendo as carreirinhas aqui. Somente carreira retas, de 10 pontinhos, ponto sobre ponto. Pessoal, voltei aqui rapidinho na carreira de número 13, só para dar uma dica para vocês. Assim como nos pés, a gente vai ficar as 3 últimas carreiras sem trabalhar. Então, aliás, sem colocar enchimento, tá? Vou colocar enchimento só até essa tampinha aqui, essa borda. Eu não coloco mais enchimento, porque como a gente vai costurar ela junto com o corpo, já vai fazendo o corpo e já vai costurando ela junto, não vou deixar ela muito cheia aqui, tá? De fibra, tá bom? Então, não esquece, as 3 últimas carreiras, no caso, a gente vai ficar 14, a 15 e a 16, sem colocar enchimento, tá? A gente coloca somente até aqui. Prontinho, meu braço já está concluído. Agora, o que a gente vai fazer vamos fechar, vamos juntar os 2 pontinhos aqui da frente com os 2 de trás e nós vamos fazer pontos baixos. Dois, 3, 4, 5 pontos baixos, ok? Vamos cortar o fio, não precisa ser muito longo, porque a gente vai arrematando esse fio aqui conforme a gente for costurar ele junto com o corpo. A gente já vai arrematando esse fiozinho aqui. Prontinho, pessoal, meus 2 bracinhos já estão prontos. A gente vai reservar e deixá-los guardadinhos. Vamos iniciar, então, os pés. Vamos fazer 2 pezinhos. Para fazer os pezinhos, a gente vai iniciar com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos voltar aqui, ó, na quarta. Vamos deixar uma e na segunda corrente a partir da agulha, vamos voltar com um ponto baixo. E vamos fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 2 e 3. Vamos ficar, então, com 4 pontos baixos aqui. Aqui na última corrente, nós vamos colocar 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. Vamos voltar trabalhando essa parte de baixo aqui. Então, aqui nós vamos colocar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E aqui no último, a gente vai colocar um aumento. Nós vamos ficar, então, nessa volta com 12 pontos. Vai ficar assim, ok? 12 pontos. É um pouquinho complicado de entender, mas vai dar certo. Vamos pegar o marcador para a gente já se localizar. A segunda carreira, nós vamos começar com um aumento
Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto. Um aumento no primeiro pontinho. 3 pontos baixos. 1. 2. 3. Já arrematei bem aqui. Já posso deixá-lo. 3 aumentos. Nós vamos colocar que é nessa voltinha aqui, ó, nesses 3 pontinhos que a gente colocou aqui, a gente vai colocar 3 aumentos. Então, um aumento, 2 e 3 aumentos, certo? Vamos continuar com 3 pontos baixos, já fiz 1, 2, 3 pontos baixos, e nesses 2 que sobraram, 2 aumentos. Um aumento. E 2 aumentos. Nessa carreira, nós vamos ter 18 pontos. A carreira de número 3, nós vamos iniciá-la com um ponto baixo. Vou colocar o marcador e um aumento. 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos fazer agora uma sequência de um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. 3 vezes, ok? Um ponto baixo e um aumento uma vez, um ponto baixo e um aumento 2 vezes, um ponto baixo e um aumento 3 vezes, certo? Vamos fazer agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos fazer novamente a sequência. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos. Um ponto baixo e um aumento. Uma vez, um ponto baixo e um aumento 2 vezes, ok? Nessa carreira, teremos 24 pontos. Faremos agora, então, da carreira número 4 à carreira número 6. 3 carreirinhas aí de ponto sobre ponto, 24 pontos. Da carreira 4 à carreira 6, 24 pontos. A carreira de número 7, nós vamos fazer 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diminuições seguidas. Nós vamos diminuir seguidas, 6 vezes. Então, aqui, uma vez. E 6 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. E nessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Ele já começa a fechar. Ó, o sapatinho já começa a sair. 6 pontos baixos, 6 diminuições seguidas e 6 pontos baixos. 18 pontos em toda a volta. A carreira de número 8, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, quatro pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 2 diminuições seguidas. Então, vamos lá. 1, 2 diminuições seguidas, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos, uma diminuição. E um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos ficar com 14 pontos. Ela ajuda a fechar mais um pouquinho o sapatinho. Olha só como ele fica. É como se fosse o sapatinho. Agora, nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da carreira 9 à carreira 15. Ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. 14 pontos. E conforme a gente for fazendo, a gente já vai colocando o enchimento, tá bom? Igual eu vou só terminar essa carreirinha aqui, aí é bom a gente já colocar um enchimentozinho aqui, para depois não ficar super cheio e não dá mais pra gente colocar. Então, é pouquinho mesmo, vai colocando aos poucos, vai sentindo como você sente aí, se tá maior, se tá menor, se tá num tamanho bom. Vai colocando e vai sentindo. Tá aqui, já tá prontinha, olha só como fica. Já tá prontinha a minha patinha. E agora, não coloca mais enchimento a partir da 14, tá, pessoal? Olha só. Agora, na carreira de número 16, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Vamos ficar com 12 pontos nessa carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição. Tá prontinho meu petzinho. E eu vou fazer 2 pontinhos a mais, 2 pontos baixos a mais. Então, eu vou fazer 1 e 2. Depois que eu terminei, cheguei aqui no início de novo, vou fazer somente 2 pontinhos a mais. E eu vou fechar igual eu fechei o braço. Vou vincar no próximo ponto, junto com o primeiro da outra carreira. Vou fazer pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou arrematar e tá prontinha o nosso pezinho. Fica assim. O outro aqui eu já terminei, já concluí e está prontinho.
Aqui embaixo fica assim, tá? Mais de perto para vocês verem.